Salve, salve família vascaína, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa e se atualiza sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, hoje, segunda-feira, muito movimentada, né? Lá no... sobre o Vasco, né? Lá em São Januário. Vamos falar hoje sobre muitas coisas, começando, né? Com a saída do Praxedes do Vasco, né? É, já foi colocado aqui no canal que o Praxedes estava se acertando com o Atlético Paranaense, né? E hoje, pela manhã, o Praxedes já chegou lá no CT do Caju, lá no Paraná, né? Para fazer os exames médicos com o Atlético e já ser anunciado pelo Atlético possivelmente amanhã. É muito provável que de hoje para amanhã já seja feito já essa finalização, já seja concluída, né? A chegada do Praxedes na equipe do Atlético Paranaense. Ele já está lá. Então, para quem estava torcendo pela saída dele, né? Essa é uma boa notícia, né? Mais uma boa notícia no Vasco, né? O Vasco assim consegue desafogar um pouco sobre a questão salarial financeira do Vasco, né? O Praxedes tinha um salário muito alto no Vasco e esse salário já vai servir para uma nova possível contratação do Vasco. Então, boa sorte para o Praxedes, né? Não tenho nada contra o profissional que ele é. Apenas no Vasco ele esse ano não rendeu, né? O Praxedes ano passado, quando chegou ao Vasco, chegou bem, teve boas atuações e ajudou o Vasco a sair daquela situação lá quase irreversível, né? O Vasco estava numa situação quase irreversível ano passado, para cair para a segunda divisão. Então o Praxedes ajudou muito a equipe do Vasco e fica aqui o meu agradecimento a ele e boa sorte também para que ele seja bem sucedido onde quer que ele vá. Tá certo, pessoal? Nada contra o profissional, apenas não estava rendendo e é melhor para o Vasco e melhor para ele também que vai ter oportunidades por lá. Beleza? Antes da gente continuar aqui, pessoal, vamos também dar uma força no canal, né? Para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você vai ser atualizado de graça, né? Você não precisa pagar nada para se informar sobre o Vascão. Então, ao mesmo tempo que você me ajuda, você também tem informações grátis aqui no nosso canal diariamente, beleza? Continuando com as informações aqui do Vasco, mais uma peça também importante aí, pode sair do Vasco, que é no caso o Ryan. Eu falo uma peça importante não pelo futebol que ele tá atuando, né? Mas sim, ele é uma joia do Vasco. É uma peça importante do Vasco, né? É um cria importante. Lá na base ele fazia chover, né? No profissional ele ainda não se encaixou bem no time, né? Apesar que ele vem de boas atuações. Ele na última atuação mesmo contra o Fluminense ele entrou bem, deu uma tapinha de lado ali, ganhou na velocidade, deu um cruzamento muito bom, né? Na área, quase saía um gol naquele lance, mas no geral ele não tem muitas boas atuações no Vasco. Mesmo assim, está sendo cobiçado, né? O Ryan está sendo cobiçado por times da Europa, pessoal, da Europa, times bons, né? Um deles, né, no caso, é o Sport de Portugal, é um time, um dos melhores times lá de Portugal. O Ryan tem, o Sport tem interesse no Ryan. Fora o Sport de Portugal, também tem o Chelsea, tem interesse também no Ryan. E, no caso, o grupo do John Textor, né? Ele que é o dono do Lyon, da França, e também é o dono também, né, da SAF do Botafogo. Então tem esses interesses aí pelo Ryan, que está girando em torno de 10 milhões de euros. No caso ali, 60 milhões de reais. O que eu posso dizer sobre isso aqui, né? O Ryan, ele é uma joia que se ele tivesse se encaixado melhor, minha opinião, na equipe principal, ele poderia ser vendido por mais, né? Pelo o que ele foi na base. Então, assim, ele tem mais futebol a apresentar ainda, entendeu? Ele não está mostrando o futebol dele 100% ainda. Então, assim, o Vasco tem duas opções.
nesse caso. Uma delas é o quê? É tentar vender por mais. Tá baixo, oferece outra proposta, né? E outra delas é, não vou vender agora não, vou formar o jogador aqui ainda. E tentar dar mais oportunidade a ele, fazer ele amadurecer um pouquinho mais, para na janela de fim do ano, vendê-lo por um valor maior. Tem essas duas opções, né? Ou vender por esse preço, no caso são três opções o Vasco tem, né? Ou vende por esse valor aí, que já é um valor bacana, mais baixo ainda pelo o valor de um atacante hoje no futebol mundial. O atacante hoje ele tem um salário, tem um valor alto, né? Um bom atacante tem um valor alto, principalmente quando é um atacante promissor e novo, né? O Ryan acabou de fazer seus 18 anos, então é um jogador novo ainda, tem muito potencial pela frente. Então, por isso ele pode ser negociado com valor a mais, né? Só que aí você veja, esse valor aí foi mais ou menos o valor que foi negociado o Gabriel Peck. E na minha opinião, o Gabriel Peck é mais jogador do que o Ryan. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá certo? Sobre isso aí. Quem vocês acham que era mais jogador? O Ryan ou o Gabriel Peck? Apesar do Gabriel Peck também ser um pouquinho mais velho, já ter amadurecido mais um pouquinho, né? Então, assim, o Ryan também poderia vir nesse processo também de amadurecer um pouco mais. Então, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que é mais jogador. O Ryan ou o Gabriel Peck, beleza? Aí, voltando no assunto aqui do Ryan, o Vasco tá conversando com o John Textor, porque o Vasco tem interesse também em usar o campo do Botafogo, né? No ano que vem. Todos nós sabemos que o Vasco esse ano, nesse final do ano, vai iniciar as obras de revitalização do campo do São Januário e vai precisar jogar em outros campos durante 3 anos. Vai ser o período de reforma de São Januário. Então o Vasco está tentando negociar com o John Textor, né, sobre vender por esse valor, mas aí amarrar umas coisinhas também no contrato, que é o quê? Não ser por 100% do jogador, então o Vasco quer ficar com um percentual ainda do jogador, né? Digamos que 70% a 30%, vamos dizer assim, né? Não sei dizer se é isso exatamente, mas o Vasco quer amarrar também uma parte ainda assim do valor do jogador, né? Dos direitos do jogador com o Vasco, não quer vender 100%. E também, no caso, tá fazendo uma contraproposta também de ter alguns jogos, pelo menos 10 jogos do Vasco do ano que vem, já liberado, sem custo adicional, para jogar no campo do Botafogo. Então essa negociação rolando aí entre o Vasco e o John Textor, beleza? Continuando com as informações, vamos falar agora também sobre contratações, né? O Vasco tem interesse, né? No Oscar, jogador de seleção brasileira, um meio campo ali muito habilidoso, e o Vasco tem grande interesse no Oscar. Oscar hoje está atuando lá na China, né? Hoje não, já tem alguns anos que ele está lá na China. Já teve também alguns anos que surgiu dele, né, boatos dele vir jogar no Brasil, mas devido ao alto salário dele lá na China, ele tirou por lá. Mas parece que ele agora já tá querendo vir mesmo jogar no Brasil. Então, o Vasco tem interesse no Oscar, mas tem forte concorrência, né? Tem 2 grandes times aqui do Brasil que também demonstraram também interesse no Oscar. Um deles é o nosso rival Flamengo. O Flamengo também mostrou interesse no Oscar. E o outro é o Cruzeiro, que está fazendo boas contratações esse ano. O Cruzeiro está muito forte esse ano, né? E são 2 fortes concorrentes que o Vasco tem sobre essa contratação do Oscar. Beleza, pessoal? Continuando também, vamos falar também do Maurício Lemo, do Atlético Mineiro. O Vasco já
tá tudo fechado com o jogador. Praticamente o jogador já tá 100% fechado com o Vasco. Falta só alguns detalhes ali com os empresários do jogador, né? Falta finalizar algumas partezinhas, mas entre o Vasco e o Atlético Mineiro tá tudo certinho já, tá tudo já acertado para que ele venha atuar no Vasco. É muito provável que amanhã o Vasco já tenha, no caso, já possa anunciar o jogador como jogador do Vasco. Tá bom, pessoal? Então, o zagueiro Maurício Lemo está praticamente acertado com o Vasco para vir jogar o restante dessa temporada. Pelo o que eu sei, são 2 temporadas que o Vasco ofereceu para ele, né? São 2 anos. Então o Vasco tem aí um contrato já aí, vamos dizer, 90% acertado já com o Maurício Lemo e também com o Atlético Mineiro já para a vinda desse jogador. Um zagueiro bom, seria um jogador para vir ali ser titular, né? Junto com o João Vitor no Vasco. Então, uma boa contratação. Para mim seria o suficiente, minha opinião. Zagueiro, o Vasco só precisa de mais um. Porque, ao contrário de muitos torcedores do Vasco que não gostam do Maicon e do Léo Pelé, para mim eles são 2 ótimos zagueiros também. Sendo que não são zagueiros para ser titular do Vasco absoluto. Para mim, eles são 2 zagueiros que podem ficar alternando ali com os titulares, né? Tem ali o João Vitor, mais um, pode ser o Maurício Leme que chegue no Vasco para fechar a dupla de zaga. E ter, no caso, mais o Léo Pelé e o Maicon também como reservas para uma possível ali, né? Substituição durante o jogo ali, um jogo intenso, né? O Vasco hoje está jogando na base da intensidade, né? Um time muito intenso em campo, correndo muito. Então ali um jogador ou outro se desgasta durante a partida ou se machuca e tem o Léo e o Marco para substituir. Também tá legal assim. Beleza? Agora vamos falar também sobre os 3 jogadores que estão lesionados no Vasco, né? Vamos falar sobre o Lucas Piton, o Michael e o Verratti. Beleza, pessoal? Sobre esses 3, estão em tratamento, estão em recuperação. Parece que realmente o Michael e o Verratti já foram lesões leves, né? Então estão se recuperando. E muito provavelmente os 3, Lucas Piton, Michael e o Verratti, os 3 estarão disponíveis, né, para jogar no próximo domingo contra o Criciúma. O jogo vai acontecer lá em Criciúma, né? É um jogo fora. O Criciúma tem 24 pontos hoje, o Vasco está com 27. Então o Vasco tem uma gordura de 3 pontos aí à frente do Criciúma, sendo que o Vasco tem 21 jogos, não é isso? E o Criciúma tem um jogo a menos. O Criciúma tem 20 jogos. Então vamos dizer, se o Criciúma vencer o jogo que tem a menos, o Vasco, né? Ficariam empatados ali em pontos. Os dois ficariam com 27 pontos. Então é muito importante que o Vasco vença o Criciúma para que abra essa gordura de 6 pontos. Tá entendendo? Porque se depois o Criciúma vencer esse jogo a menos, o Vasco manteria ali a diferença de 3 pontos para o Criciúma. Com esse jogo que vai ter domingo, se o Vasco vencer, o Vasco tem condições de assumir o lugar do Atlético Paranaense, né? O Vasco está atrás do Atlético Mineiro e atrás do Atlético Paranaense. Se o Vasco vencer e essas 2 equipes perder, né? O Vasco pode assumir a 8ª colocação, pode subir 2 posições. Hoje o Vasco está em 10º com 27. O Atlético Mineiro está tá em 9º com 29 pontos. E o Atlético Paranaense está também está em 8º com 29 pontos também. Sendo que essas 2 equipes têm um jogo a menos que o Vasco. Essas 2 equipes têm 20 jogos só. E o Vasco tem 21. Então, muito importante que o Vasco vença essa partida na semana que vem, né? Nessa semana que vem, não, nesse próximo domingo, para poder fazer 30 pontos e ficar com 1 ponto a mais se essas 2 equipes perder. Beleza, pessoal? Pessoal, essas foram as informações de hoje, né? Muitas informações aqui no Vasco. Se você curtiu,
né? Se você acha relevante essas informações, deixa aqui nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Também ativa o sininho e se inscreva, né? Se inscreva, ativa o sininho para poder receber as notificações dos vídeos que eu trago aqui diariamente para vocês. Assim vocês me ajudam e ao mesmo tempo fica bem informado. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu, fui!